Vamos começar a nossa revisão, segundo ano. Vamos lá? Preparados para a nossa atividade avaliativa? Então, muita atenção, ok? Roda a vinheta. Nossa primeira unidade do livro, nós vamos relembrar um assunto muito interessante, um conteúdo bem legal. Crianças ao redor do mundo. Como é bom viajar, né? É maravilhoso viajar. E lá, ao redor do mundo, nós encontramos várias crianças. Podemos encontrar crianças que moram em Portugal, Rússia, Japão, Bolívia, Alemanha e Brasil. Vai ser muito legal a nossa viagem. Preparados? Olha que interessante. Olha quantas crianças diferentes, porque Deus fez assim. E é muito bom andar pelo mundo, porque nós conseguimos conhecer cada característica de cada criança. Deus fez você e você é um presente de Deus. Você é uma obra-prima, cada um com seu jeitinho. Olhos com cores diferentes, nariz de tamanhos diferentes, boca, o corpinho, cada um foi criado pelas mãos de Deus. Na mesma unidade, nós também estudamos sobre retrato e autorretrato. Quem se lembra quem foi Isaac Newton? Há muito tempo atrás, não existia fotografia. Também não tinha como, né? Porque, olha só, não existia máquina fotográfica, não existia celular. Era impossível alguém guardar uma imagem. Mas Isaac Newton, ele decidiu, ele resolveu contratar um artista para pintar a sua imagem em um quadro. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, viu? Só pintava esse quadro as pessoas que tinham muito dinheiro, as pessoas que eram muito ricas e que poderiam pagar por um retrato assim. Então, em 1689, Godfrey Kneller, ele fez o primeiro retrato numa tela sobre óleo. Na verdade, foi muito especial esse dia e fez o maior sucesso. Vamos conhecer quem foi Godfrey Kneller? Olha só, aqui está ele. Godfrey Kneller foi o principal pintor de retratos de sua época. Ele nasceu na Inglaterra em 1646 e ele ficou muito famoso, porque ele foi o principal, né? O que começou com toda essa história de um retrato pintado sobre a tela. Bem, nós falamos sobre retrato. O que é um retrato? Bem, eu acho que você deve ter algum retrato na sua casa. Hoje você chama de foto, né? Mas vamos lá. Retrato é uma cópia fiel da imagem de uma pessoa feita em pintura ou em fotografia. Então, olha só, retrato é uma cópia fiel da imagem.
Vocês estão vendo essas imagens? Aqui, ó, é um retrato. Só que é um retrato lá no começo do casamento deles e aqui eles comemorando também o casamento, mas é uma foto atual, é um retrato atual, na verdade. Na segunda imagem, também é um retrato, só que, atenção, tá vendo aqui este homem? Do lado dele tem um retrato em pintura, certo? Feita em pintura. Ok? Ah, nós falamos do retrato e agora nós vamos relembrar sobre autorretrato. O que é um autorretrato? Vamos lá? É a representação que o artista faz da sua própria imagem. Vocês estão lembrados quem é essa pessoa que está aí? Quem é? Ah, é Tarsila do Amaral. Eu já contei a história dela para vocês, né? Ok, mas vamos relembrar só o principal? Tarsila nasceu no interior de São Paulo em 1886 e cresceu, lembra que eu contei isso? Em meio à natureza, nas fazendas da sua família. E Tarsila do Amaral, ela gostava muito, muito de observar a natureza, de contemplar a natureza. Então, e Tarsila do Amaral, ela valorizou muito a arte brasileira e suas obras. Aqui está o autorretrato dela. Bem, aqui é uma foto, uma fotografia, né? Vou chamar de retrato, tá bom? É um retrato e ela fez o seu autorretrato. Então, o que é um autorretrato mesmo? É uma representação da sua própria imagem. E este quadro aqui, ó, o segundo, ele foi pintado em 1923 pela própria Tarsila do Amaral. Certo? Não esqueça, voltando lá, só para a gente relembrar. Retrato é uma cópia fiel da imagem de uma pessoa feita em pintura ou fotografia. É a cópia fiel, esse é um retrato. E o autorretrato é a representação da sua própria imagem, ok? Ah, mas nós não paramos por aí não. Nós também conhecemos mais dois artistas que foi muito importante para a cultura. Bem, esses dois artistas, cada um utilizou materiais diferentes para fazer os seus autorretratos. O primeiro, Vic Muniz, ele usou no seu autorretrato colagem de confetes. Olha como ficou legal? Ficou muito legal, né? No segundo, Giuseppe Arciboldo, ele usou uma técnica muito interessante. Ele usou os elementos da natureza. E olha, Vic Muniz, ele fez o seu autorretrato e ele, usando diferentes pincéis e tintas, ele fez o seu autorretrato também usando folhagens e usando outros tipos de materiais também. Ele nasceu em 1961, lá em São Paulo. Ele é um fotógrafo, desenhista e pintor. Como eu falei, ele usa vários materiais aproveitados do cotidiano mesmo. Vocês querem saber algumas? Açúcar, chocolate, lixo e poeira.
né? Agora, o Giuseppe Arciboldo, que é esse aqui que usa os elementos da natureza também, ele fez esse quadro em 1590, ok? Bem, ele era um pintor italiano e nasceu em 1523. Gostava de montar os rostos humanos a partir da pintura de materiais da natureza, como verdura, flores e frutas, como eu já falei anteriormente. Muito bem. Mas nós não paramos por aí. Nós já falamos sobre retrato, falamos sobre autorretrato, falamos sobre o autorretrato, mas feito com materiais diferentes, com elementos da natureza e outros. Mas agora nós vamos falar de um outro artista, Paul Klee. Paul Klee, ele trabalhou com formas geométricas. E Paul Klee, ele nasceu na Suíça em 1879. Ele foi pintor, poeta e músico. Suas obras utilizavam traços simples e figuras geométricas, como eu falei. Olha, ele fazia releitura. Você sabe o que é uma releitura? Releitura é uma interpretação de uma obra de arte. No capítulo 2, nós também estudamos iluminura. Que vem a ser iluminura? Aí na sua tela, dá para você enxergar direitinho? Olha só, iluminura é uma arte de iluminar e de fazer ilustração colorida de um manuscrito. Na página 11 do seu livro, é possível fazer arte plástica com elementos da música. Nas duas primeiras imagens, tem ilustrações vistosas com muitos detalhes acompanhando a notação musical e as letras dos cânticos. Iluminura é exatamente isso. É uma notação musical acompanhado de letra. Esse tipo de ilustração aqui, ó, que nós chamamos de iluminura. Aqui está a notação musical, que são os nomes, né, que nós damos para o registro dos elementos da música. Então, nós chamamos esses elementos da música com tom, duração, pausa, como notação musical. E essa imagem aqui, que vem acompanhada de letra, é uma iluminura. Essa aqui está maior. Aqui são os registros, né, dos elementos musicais. Os detalhes fazem toda a diferença. As letras que estão aqui, que são representadas aqui, a ilustração que está sendo representada aqui por letras, geralmente são colocadas para embelezar a criação da iluminura com folhas, com imagens de flores. A notação musical é um nome dado a todo o sistema de escrita, o qual é representada pelos elementos da música, mas especificamente é um conjunto de sinais gráficos. A unidade 1 existem 2 capítulos. Nós já estudamos o primeiro capítulo, agora nós vamos para o segundo capítulo. No segundo capítulo, nós vamos relembrar e nós vamos falar sobre os registros musicais. Bem, eu quero que você lá na sua casa,
você, por favor, abra o seu livrinho na página 15, ok? Bem, nós vamos brincar de ler e escrever música. Bem, nós podemos ler e registrar música usando desenhos. Aqui está o primeiro desenho. Alguém se lembra o nome dele? Eu falei. É uma clave de sol. Muito bem. Segunda imagem. Quem se lembra? É uma pauta. Terceira imagem é uma nota musical. Quarta imagem, fórmula do compasso, barra dupla e a barra simples. Vamos relembrar novamente? Para ler e registrar música, nós usamos desenho. Aqui está a clave de sol. Aqui está a pauta. Aqui está a nota musical. Aqui está a fórmula do compasso, a barra dupla e a barra simples. Aqui está a nossa atividade avaliativa. Tudo que nós recapitulamos lá vai cair aqui. Então, lá no começo, nós falamos sobre as crianças ao redor do mundo. Na primeira questão, aqui tem vários artistas, certo? Artistas são pessoas muito envolvidas com suas produções. A arte se expressa de diversas formas, seja através do corpo, pinturas, música, etc. O artista utiliza suas obras para denunciar, encantar, abrir caminhos para novos pensamentos. Com base nesse conceito, você vai relacionar os artistas que estão aí aos seus quadros. Questão, você vai escrever a técnica usada pelos artistas. E eu falei isso na nossa revisão. Cada um usou uma técnica, ok? Questão 3. Você vai relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. O que é um retrato? O que é um autorretrato e o que é uma releitura? Quarta questão, nós já estamos no capítulo 2, tá bom? Quarta questão, você vai ligar o nome às figuras que nós também estudamos. Por último, penúltimo, questão 5. Você vai marcar quais dessas respostas estão corretas. E por último, o que é uma iluminura? Boa prova. Fiquem com Deus.